Vamos falar de uma operação da INDEC aqui na cidade de Campinas. Vamos falar de várias operações. Afinal de contas, desde o início de 2025, a INDEC realiza essas operações. Então, gente, escapamento barulhento lidera as autuações com 32 blitz realizadas em março. Lembrando que essa contabilidade também engloba o carnaval, porque é recente. Então teve várias blitz também com relação ao período do carnaval, que contribuiu para os números alarmantes. Vamos com a Larissa Menezes ao vivo, trazendo informações diretamente da INDEC. Ô Lari, bom dia para você, boa sexta-feira. Bom dia, Júlio. Boa sexta-feira para você e também para todos que assistem ao Tar no Ar Campinas. Olha, 933 infrações. Esse foi o número registrado pela INDEC durante as 32 operações que tiveram só no mês de março. É um número muito alto aí, mas também é um número justificado pelas operações que aconteceram durante o carnaval. Só que um dado, ele chama a atenção. Por quê? 11,5% dessas operações, que equivalem ali a 107 infrações, envolveram os chamados escapamentos barulhentos, ou seja, incluem escapamentos furados, com silenciador defeituoso ou inoperante e também aqueles escapamentos de descarga livre, aqueles que não possuem então o silenciador. Então, entre esses 107 veículos, 57 eram motocicletas, que é um número aí que chama a atenção da INDEC e também a nossa, né? Então, ó, esse número equivale, esse 57, a 53,3% de motociclista. Essas blitzes, elas foram realizadas em conjunto com a Guarda Municipal e com a Polícia Militar. E esse balanço ele inclui, como eu disse, esse período do Carnaval, quando as blitzes elas foram intensificadas. Agora eu tô aqui com o Marcelo Carpenter, ele é da INDEC e eu queria falar com ele sobre esse número alarmante, ainda mais quando é relacionado a escapamento, né, defeituoso, furado e também a esses motociclistas. Marcelo, por que esse número de motociclistas que cometem esse tipo de infração, ele chama tanto atenção e por que, em sua maioria, são motociclistas? Bom dia Larissa, bom dia a todos que nos assistem. É um dado, né, que realmente chama atenção. Eu começo a falar que se estivéssemos há 1 ano e meio atrás, neste momento, aqui ao lado da avenida principal da INDEC, a Salles de Oliveira, dificilmente a gente estaria gravando essa entrevista sem interferência do ruído da moto, né? É uma coisa que nos chama atenção, né? A lei mudou em junho de 2023, né, para que todos saibam, né, o que era exclusivo do Estado, a Lei 14.599 atribuiu do Estado ao município e compartilhou algumas incumbências. Entre elas é a averiguação do estado de conservação da própria motocicleta. Então, quando o poder público municipal se inteirou das suas novas atribuições, nós, uma semana depois, já iniciamos então esse olhar à segurança viária, ao comportamento do usuário, do motociclista, do condutor de veículo e intensificamos então as nossas operações. E infelizmente um desses dados, né, que nos chama muita atenção é a adulteração do escapamento, né? O escapamento aberto, o escapamento sem silenciador, escapamento sem a proteção térmica, né, que ocorre aí, por exemplo, se você parar sua moto e uma criança descuidada chegar próximo, vai se queimar porque mudou a característica original. Todas essas irregularidades geram infrações de trânsito, né? E é esse o nosso olhar, o nosso cuidado de orientação, de civismo, né? Para a pessoa não só ser prejudicada ao longo do seu período laboral com perda auditiva, mas também o respeito à comunidade, à sua cidade, né? E que ele consiga trazer a sua moto com as suas formas originais para que não cometa esse tipo de irregularidade. Com toda certeza. E a gente traz aqui, Júlio, mais alguns números dessas operações que foram realizadas pela INDEC, então, em parceria com a Polícia Militar e também com a Guarda Municipal. Então, ó, mais de 71% dos comportamentos de risco envolviam, então, motociclistas. 71%, olha isso. Foram 666 infrações identificadas e outras 262 autuações, que equivale a 28%, foram aplicadas
aplicadas então a automóveis, uma caminhão e 4 veículos também enquadrados em outras categorias. Foram 214 veículos removidos ao pátio principal, 159 motocicletas, 54 carros e um veículo também enquadrado em outra categoria. Então, no total, foram 1.200 veículos abordados nas 32 operações da INDEC e são 855 motos, 344 automóveis e um veículo também de outra categoria. Agora eu vou voltar aqui para o Marcelo, que eu quero que você fale para o pessoal de casa, então, qual que é a importância dessas ações por parte da INDEC, né? É uma segurança a mais para a população de Campinas e também para os motoristas e motociclistas que não cometem infrações, obviamente. Perfeito. Qual que é a preocupação matriz, né, da INDEC como órgão gestor de trânsito? É em defesa à vida, né? Todo o desrespeito às normas de trânsito, né, às suas boas práticas, pode gerar sinistro na cidade, pode envolver a pessoa que está cometendo, um terceiro que se envolve ali por uma ação, né, de irresponsabilidade do condutor. Então, a nossa preocupação e o que nos chama a atenção quando a gente fala de motocicleta é que quase que 40% da parcela de alguns motociclistas abordados não eram habilitados, né? A gente também tem um dado estatístico, tá? Então toda essa ação que nós fazemos na cidade, existem mapas de calor. O que a gente entende como mapa de calor? São informações que nos chegam da inteligência da guarda, informações que nos chegam da inteligência da polícia militar, a nossa rede de monitoramento, né, por câmeras, né, de radares, câmeras nos grupos semafóricos, nos indicam então esse desrespeito. Então nós montamos as nossas campanhas nesses eixos principais. Há um mapa de calor na John Boy, tem uma região da John Boy que está tendo muito desrespeito. Então nós levamos a nossa ação de estreitamento viário, a chamada Blitz, para aquele local e realmente nós constatamos esse desrespeito. Então a nossa preocupação é melhorar a qualidade da frota de um modo geral, da condução do veículo, né, em seu estado de conservação e sabendo que nós temos ações diárias, de segunda a sexta, com certeza vai ter operação de Blitz na cidade. A pessoa já sai de casa levantando a guarda, né, do bom comportamento, fala, poxa, eu tô com o veículo irregular, eu não vou sair. Eu tô cometendo alguma prática, né, eu não vou cometê-la, né, eu vou evitar de cometê-la. E uma das informações que também nos chamou a atenção, mais de 3.000 veículos rodam de leilão na nossa cidade. Esses veículos foram arrematados por um leiloeiro, foram vendidos, né, a oficinas, infelizmente não são apenas utilizadas peças. A pessoa reutiliza aquela moto que não era mais para circular, né, com aquela placa que não tem mais um cadastro, então a pessoa começa a cometer as irregularidades com a sensação de impunidade. E essa sensação é justamente que os elevadores de índice dos sinistros da cidade, infelizmente, colhendo vidas, né, preciosas aí para todos aqueles que a gente tem essa responsabilidade de cuidar. Então vamos continuar com as operações, vamos continuar com o foco na segurança viária, né? Tem toda essa incorporação das forças de segurança pública, né? Eu tenho falado com o comandante da Guarda Municipal, a dona Lourdes, tenho falado com os coronéis dos batalhões, do 8º Batalhão 35 e o 47, cada um tem uma parcela, né, de cuidado dentro da cidade, então a gente unindo essas forças, a gente vai colher com certeza bons resultados e trazer para a nossa cidade a sensação maior de segurança viária. É isso. E, Júlio, eu também quero chamar uma tela das principais infrações que foram identificadas, então, durante essas operações da INDEC, ó. Porque teve alteração irregular do sistema de iluminação, foram 98 autuações, que é o equivalente aí a 10,5%. O pneu liso ou careca, que é também muito inseguro para os motoristas, 89 autuações desse tipo, 9,5%. Teve também condutor circulando sem cinto de segurança, infração gravíssima aí, 87 autuações, o equivalente também a 9,3% dessas operações, dessas infrações, e o licenciamento vencido, 70 autuações e 7,5%. Inclusive tem um dado
dado interessante aqui de uma mulher que ela foi parada numa blitz durante essas operações e ela estava com a CNH dela vencida desde 2009. Olha isso, Júlio, é um dado muito alarmante, é muito tempo com a CNH vencida e imagina as outras coisas, os outros fatores que isso pode acarretar. Inclusive, eu vou terminar aqui, finalizar com o Marcelo, perguntando mesmo sobre essas operações, né? Marcelo, infelizmente, quando dói no bolso do brasileiro é quando as pessoas realmente começam a tomar uma iniciativa em relação a isso. Então, essa parte de aumentar as operações da INDEC, ela é muito importante em relação a isso mesmo, né? Exatamente. Quando a gente traz, né, as informações que nós temos feito das boas práticas no trânsito, a mídia, né, a trazer a coletividade essas informações, quem com certeza está nos ouvindo e que sabe que de repente está com a carteira vencida, eu tenho certeza que tem gente agora olhando na carteira para ver se não já venceu, chamando essa conversa que você acabou de falar, e às vezes é descuido, gente. Não desde 2019, né? Nós estamos falando que a partir do momento que a carteira vence, ela tem até 30 dias para ser feita novamente, né? Então, chamar a atenção dos moradores da nossa cidade. Uma informação que eu gosto sempre de falar é que dentro da cidade de Campinas, né, por estar cercada por grandes rodovias e por muitas cidades, né, circunvizinhas, o nosso centro de deslocamento diário são de 10 milhões de deslocamentos dentro da nossa cidade diariamente. Então essas irregularidades elas acontecem e nós estamos justamente levantando a guarda da fiscalização para que a gente consiga diminuir então a irresponsabilidade no trânsito, gere aí uma conscientização na população e com certeza a gente tem um trânsito fluido, seguro, né, a proatividade na educação, né, do trânsito gentil, cortês, que é o que a gente espera da população e dos nossos munícipes. Até porque a irresponsabilidade no trânsito, né, Júlia, ele coloca em risco a vida de outras pessoas e não só daquelas pessoas que estão cometendo essas infrações. Com certeza, Lari. Pergunta para o Marcelo, por gentileza. Agradeço primeiro a disponibilidade da INDEC em fazer com que a gente possa tirar essas dúvidas para o nosso telespectador também. Uma dúvida que eu tenho em particular, se há alguma região em Campinas onde predomina um tipo de infração de trânsito. Pergunta se há essa estatística por parte da INDEC. Tá certo. Marcelo, existe alguma estatística por parte da INDEC de alguma região onde um tipo de infração de trânsito específico aconteça? Na verdade, são várias estatísticas, né, em vários corredores da cidade, principalmente os corredores principais que ligam os nossos distritos e ligam polos geradores, né? Então, os principais que a gente tem, assim, o nosso mapa de calor tem apontado é a região da John Boy Dunlop, a região da Amoreiras, Rui Rodrigues. Nós temos tido muita irregularidade aqui nesse trecho da rodovia Heitor Penteado, que liga Campinas com Souza, Joaquim Egídio. Então, quando a gente recebe as informações do índice de irregularidade nessas regiões, então a gente foca as operações nesses trechos da cidade. Eu citei aqui algumas avenidas, né, e algumas rodovias, mas nós temos feito isso na cidade inteira, né, como um todo, de leste a oeste, norte a sul aí, para a gente conseguir minimizar o impacto. E aqui em primeira mão para vocês, nós estamos treinando os nossos agentes, inclusive, para fazer a fiscalização de alcoolemia na cidade. Tá? Essa alcoolemia era praticada apenas pela Polícia Militar, vai continuar sendo em parceria com as forças públicas de segurança, né? A Polícia Militar, a Guarda Municipal, mas agora a INDEC também está se mobilizando, treinando os seus agentes, né, para ter mais esse fator de fiscalização na cidade, para trazer segurança e, de um modo geral, para a população. Com toda certeza. E, Júlio, olha, foram realizadas, então, ao longo de todo 2025, 72 operações integradas de fiscalização, integradas entre INDEC, Polícia Militar e também Guarda Municipal. Elas identificaram, então, nesse período, mais de 2.000 infrações que resultaram em 594 remoções ao pátio municipal. Mais de 74%, então, das infrações, 74%, que é um dado muito alarmante, foram cometidas por motociclistas, o que significa aí 1.700 motociclistas. Eu volto com você, Júlio. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado também ao Marcelo.
representante da INDEC para falar sobre essas estatísticas extremamente importantes em toda a nossa região. Então, de primeira mão, os agentes estão sendo treinados para realizar os testes de alcoolemia, né, o famoso bafômetro. Então, muita atenção para você que bebe e dirige aqui na cidade de Campinas. Atenção, porque agentes da INDEC, então, estão treinando, mas isso não é para botar medo, isso é para colocar consciência para que mais acidentes não aconteçam. É esse o nosso intuito por aqui. Muito obrigado, Lari. Obrigado ao Marcelo também. E eu quero um agradecimento especial também para o Márcio Souza, né, Coral, da assessor de imprensa da INDEC, que sempre também nos atende com prestatividade, sempre faz com que essas entrevistas possam acontecer. Márcio, muito obrigado. Ótimo final de semana para você e para todos da INDEC. Nesse momento, realizam essa prestação de serviço para a sociedade. Quando essas fiscalizações acontecem, é em prol da comunidade, de um bem comum, para que infrações de trânsito não aconteçam, para que acidentes não voltem a acontecer, para que as pessoas andem com regularidade e não seja injusto com ninguém, né? De repente, a pessoa que está aí passando, paga o imposto certinho, paga os deveres do veículo certo para o Estado, está andando com o pneu certinho, está andando na regularidade, com o cinto de segurança, tudo certo, a outra não está andando, não está sofrendo nenhum tipo de multa. Então tá injusto isso. Por isso que essas ações também servem, né, como um senso de justiça e um senso de possibilidades de mais acidentes não aconteçam aqui na cidade de Campinas.